É possível turbinar as vendas da sua imobiliária através da implantação de processos? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Imobiliárias em Foco. Já quero aqui agradecer aos patrocinadores, a QuintoCred e a Superlógica, por apoiarem esse nosso projeto de podcast voltado às imobiliárias, à gestão da sua imobiliária, porque, afinal de contas, esse é o objetivo do nosso podcast, trazer assuntos voltados à sua imobiliária. Hoje, nós vamos falar especificamente sobre processo de vendas e, lógico, que todos nós, toda imobiliária, o que ela mais quer, o que ela mais precisa, muitas vezes, é como que ela aumenta as suas vendas. E, conforme o tempo vem passando, a gente sempre percebe que a imobiliária são dois pontos, né? O quanto eu vou usar o talento do corretor e o quanto eu vou usar o procedimento na imobiliária. Então, eu tenho uma imobiliária que ela tem uma marca, que ela tem um conceito, que ela tem uma série de situações. A partir do momento que eu estou aliado ao trabalho, ao talento do corretor, ok, tende a dar certo. Mas por que algumas imobiliárias não têm conseguido melhorar as vendas ou ampliar suas vendas? Aí entra uma questão também da questão da gestão. O quanto o seu gestor pode auxiliar isso e o quanto o teu processo de atendimento ou de estruturação pode ajudar e melhorar as vendas da sua imobiliária. Então, um dos principais pontos para que a sua imobiliária comece a ter um diferencial e por onde você pode começar é imaginar ou tentar ter uma padronização do seu atendimento. Ou seja, eu vou ter um treinamento consistente dos meus corretores, alinhados à prática que você quer que eles tenham, porque a sua imobiliária tem um processo, a sua imobiliária tem um sistema. Eu sempre gosto de dizer que se você chegou até aqui, bobo você não é. Então você chegou a esse ponto, você tem uma equipe de corretores. Como você quer que eles trabalhem, como você quer que eles estruturem o seu processo. Sempre com o objetivo de melhorar a experiência do cliente, obviamente falando. Então você pode ter aí um script de atendimento, onde eu posso padronizar isso para o atendimento inicial. Então eu vou atender sempre falando da imobiliária, falando do que a gente tem, do volume de imóvel que eu tenho. Qual é a padronização do script que você quer que o corretor tenha? Porque senão vai ser sempre aquela situação onde o corretor quer saber o que o cliente está procurando. E sempre eu gosto de enfatizar que quando você entra numa loja, nenhum vendedor vai perguntar para você o que você necessita. Em qualquer loja que você entre, o vendedor vai perguntar o que você deseja. Por que isso? Porque o que nós desejamos, a gente fala. O que a gente precisa ou o que a gente necessita tem que ser descoberto. Então é óbvio que o meu desejo, se eu for ligar para uma imobiliária, é comprar um apartamento ou uma casa de 3 dormitórios, grande, num bairro bacana e que eu possa conseguir pagar através do financiamento dentro daquilo que eu ganho. Óbvio, 90% disso não vai dar certo, porque nós temos então aí um conflito entre o desejo do cliente e a necessidade do cliente. Quando eu tenho um script de atendimento, eu posso tentar já entender o que o meu cliente está buscando através de perguntas abertas. O que é uma pergunta aberta? O que é uma pergunta fechada? Uma pergunta aberta é quando eu quero entender o que você pensa, o que passa na sua cabeça. Por exemplo, o que é uma pergunta aberta? Qual a cor da sua blusa? Isso é uma pergunta aberta. Você vai responder, porque você pode falar azul, você pode falar azul claro, você pode falar azul escuro, você pode falar azul céu, você pode falar o que for. É uma pergunta aberta. Se fosse uma pergunta fechada, a pergunta seria: a cor da sua camisa é azul? Significa que a pessoa vai responder sim ou não. Então, sempre no processo da venda ou da negociação, para quem não sabe, eu já faço curso de negociação imobiliária aí há mais de 30 anos, já formamos vários corretores nesse sentido. Então, sempre você começa com perguntas abertas para entender o que passa na mente do outro e, ao final, a tendência de você ir para a proposta
você vai caminhando também aí para perguntas fechadas, porque você não quer mais que ele tenha muito pensamento aberto nesse sentido. Outra situação, você já deve saber como isso funciona, já ouviu falar, talvez até você já tenha na sua imobiliária, mas muitas imobiliárias reclamam que o corretor não usa, que é o CRM. A primeira coisa que nós temos que entender é o que é o CRM. A tradução do CRM é muito simples. É um gerenciamento do relacionamento com o cliente. Então, se eu não consigo entender como o meu corretor está se relacionando com o meu futuro cliente, eu não vou conseguir ter métrica, eu não vou conseguir ter estratégia para que eu possa partir para o fechamento. Então, não adianta eu ser um gerente, eu ser um gestor, se eu estou deixando o meu barco, se eu estou deixando as conversas irem a Deus dará. Ou seja, eu só vou avaliar se há proposta ou se não há proposta. Uma maneira que você tem de auxiliar o seu corretor é entender como é que ele está no processo do relacionamento dele. Existe hoje em dia uma série de CRMs, onde, lógico, você vai procurar o que melhor se adapta ao seu time, o que melhor se adapta ao seu processo de gestão. Um dos grandes erros das imobiliárias é que ela tenta utilizar o CRM, muitas vezes do software ou do sistema de administração da imobiliária, então ela compra um pacote e ela quer que esse CRM seja engolido pelos corretores. E nem sempre esse CRM ele é positivo, porque você imagina que tudo bem, você for lá e instalou o CRM, mas o CRM ele é voltado para que o corretor utilize. Aí o corretor começa a usar, não me leva a mal, ele fala assim, puta, não gostei dessa porcaria, quer saber, não vou usar. E ele decide não usar mais. Neste momento, você não tem mais a gestão do relacionamento dele, você não tem mais a gestão do trabalho desse corretor. Então eu, Rosalvo, uma coisa que eu entendo e uma coisa que eu sempre dou um toque é qual o CRM que você acha legal, qual o CRM que o teu gestor acha que é positivo, qual o CRM que a tua equipe acha que seja fácil de utilizar e que possa dar as respostas para você, porque não adianta eu ter um volume de leads, não adianta eu ter uma campanha de marketing e eu ter um volume de lead se eu não tenho uma segmentação desse lead e uma qualificação desse lead. Então, como é que eu posso qualificar esse lead, por exemplo, ou segmentar esse lead? Porque muita gente fala do famoso lead frio, o famoso lead quente, ou o melhor lead é o próximo, ou seja, eu quero o volume de leads, porque na verdade eu quero ver qual é o que o cliente está mais próximo para comprar. Mas eu sempre procuro dizer o seguinte, beleza, quando o cliente está ligando para você, que ele está indeciso se ele vai comprar um apartamento ou se ele vai comprar uma casa, ele é um lead frio. Se ele vai comprar um apartamento ou uma casa ou um terreno, ele é um lead gelado. Então esse lead ele tem que passar muitas vezes por um processo de entrevistas. Tá vendo? Já começou a segmentar. Eu vou ter um lead aí que ele vai estar, vamos chamar assim, no topo do meu processo. Muito bem. Eu posso também entender se essa pessoa que tá vindo esse lead para mim, numa conversa, numa entrevista, qual é o volume que ele tem de entrada e qual é o volume, o quanto ele pode assumir de financiamento. Como assim, Rosalvo, volume de entrada, se o volume do banco hoje é o mínimo? O que se percebe é que para aprovação do financiamento, muitas vezes você vai ter que partir hoje em dia para 30% de entrada. A pergunta é se o teu cliente tem esse 30% ou não. Caso ele não tenha, o que deve ser feito e como é que eu vou educar esse cliente para que ele possa levantar essa entrada. Um dos maiores erros de corretores é não educar o cliente nesse sentido. Então eu já vi muitas vendas, principalmente Minha Casa Minha Vida, caírem por quê? Porque o cliente foi na imobiliária, comprou um apartamento, por exemplo, e ele vai pagar essa entrada durante lá 6, 7, 8 meses. Quando ele assumir, quando ele for pegar a chave, que ele vai assumir o financiamento. E olha que interessante. Aí ele compra esse imóvel, após ele comprar o imóvel, tá tudo certo, tá dentro do que ele esperava, ele vai lá e compra um carro e financia um carro. Obviamente esse carro é aprovado.
Só que quando ele for fazer o financiamento da casa que ele comprou ou do apartamento que ele já comprou, esse financiamento vai ser reprovado. Por qual razão que ele vai ser reprovado? Porque ele acabou fazendo um financiamento de um carro e a renda dele é comprometida. Eu sei que você já sabe disso, mas a maioria dos corretores não educa o cliente e o cliente, através da sua desinformação, acaba fazendo esse tipo de situação e perdendo a compra do imóvel por culpa do seu nome estar carregado de financiamento. Então, quando a gente fala em qualificação do lead e a segmentação do cliente, eu posso ter essa separação. Então, como é que eu, como gerente, vou qualificar esse meu lead? Como é que eu, como gerente, eu vou ter uma segmentação desse cliente para que eu possa trabalhar e entender no caminho do fechamento ou na esteira de fechamento, essa venda, na tua visão, ela vai sair daqui 20 dias, dentro de um mês, daqui 5 meses, daqui 6 meses. Como é que você, como gestor, percebe em que momento você vai ter o fechamento da venda? Dependendo da qualidade desse lead, você consegue chegar nesse posicionamento. Outra coisa que eu acho que é extremamente importante é você criar um processo de follow-up, não de pós-venda. Porque muita gente, quando fala em pós-venda, vão falar após o cliente ter comprado. Eu, Rosalvo, na minha opinião, eu entendo que se o cliente comprou, a imobiliária não tem muito porquê fazer um pós-venda de como é que foi o atendimento dele ou tal, porque se eu comprei um imóvel, a próxima compra eu não vou fazer nos próximos 5 anos, a não ser que eu seja o investidor. Nós estamos falando de 1% das pessoas. O máximo que vai poder acontecer é eu ter uma indicação de alguém para essa imobiliária. Então, em vez de você fazer o pós-venda, é entender qual a importância do atendimento pós-venda e o que seria o pós-venda para você. Então, eu trocaria a palavra pós-venda por pós-atendimento. Porque o grande fator que eu sempre digo nisso é o quê? Quando você, como corretor, ou quando um corretor vai tirar o seu Cresce ou Cresci, algumas regiões do país chamam de Cresci, você entende nesse momento que você está lá intermediando um negócio entre um comprador e entre um vendedor. Quando eu vou demonstrar um imóvel, o que é mais importante? O cliente gostar do imóvel ou do corretor? 90% gostar do corretor. Por quê? Porque a grande chance dele não gostar desse primeiro imóvel é muito grande. Por quê? Esse imóvel pode ter a sala grande, o quarto pequeno, o quarto grande, sala pequena, ou seja, ele não consegue encaixar ou achar já na primeira vez o imóvel ideal para esse cliente. Então eu sempre digo o seguinte: o corretor tem que ganhar o cliente tem que gostar do corretor. Como é que você vai medir isso? Se houver uma segunda visita ou uma terceira visita, a probabilidade de venda subiu para 70%. Então, olha como é simples. Eu, como gestor, se eu perceber que o meu corretor está visitando o mesmo cliente ou demonstrando para o mesmo cliente segundo ou terceiro imóvel, a chance de venda é grande. Se o meu corretor demonstrou o imóvel e não continua a demonstrar outros imóveis, alguma coisa está errada. E aonde? Aí eu diria que entra sim um follow-upzinho de pós-atendimento, ou seja, como foi o atendimento? O que ele achou do corretor? Ele gostou do corretor ou não gostou? E o seu corretor, ele tem que ter um entendimento dessa avaliação que você, como gestor, pode fazer. Vamos imaginar que eu falei com 10 clientes. Desses 10 clientes, 8 clientes não voltaram mais a me ligar. Ou aquela velha história, o cliente não me atende mais, o cliente me deixa falando sozinho, o cliente não retorna no meu WhatsApp ou nas minhas mensagens. A pergunta que eu sempre digo é o seguinte: se eu queira ou não queira, qual a razão do cliente ter abandonado esse corretor? Então eu vou entender a avaliação da qualidade que o corretor teve desse atendimento, porque vamos voltar lá para o início que eu disse. Se eu começo a ter treinamento de atendimento, se eu começo a ter um treinamento do processo
desse corretor, ele vai conseguir entender aonde ele está acertando e aonde ele não está acertando. Você, como gestor, também é a mesma situação. Por quê? O teu objetivo é que você gere relatórios. Então, não adianta eu ter o atendimento do corretor, não adianta eu ter a visita do corretor, se eu não ter aí as estatísticas e eu ter relatórios do que vem acontecendo. A partir do momento que eu consiga entender o desempenho do meu corretor através desses relatórios, eu consigo ajudar ele. Não necessariamente esse relatório ser proposta e fechamento. Não necessariamente esse relatório ser quantos que ele vendeu. Mas olha que interessante, a partir do momento que eu consigo entender quantos imóveis o meu corretor demonstrou por mês, vamos imaginar que o seu corretor ele aproveita, ele é um bom corretor de fechamento. Ele tem um aproveitamento, vamos dizer, de 10%. De cada cliente que ele demonstra, 10% ele fecha. É um excelente corretor, porque além de eu demonstrar, eu tenho que ter uma segunda ou terceira visita. Então, tem muitos corretores que não demonstram 2 imóveis por semana. Se nós entendermos que um mês tem 4 semanas na grande maioria e alguns meses 5 semanas, então vamos pegar um mês com 4 semanas. Se ele demonstrar 2 imóveis, ele demonstrou 8 na semana. Não vai vender. Por essa razão que tem muitos corretores que vendem um imóvel a cada 3 meses. Eu sempre gosto de dizer que parte disso é estatística. Ou seja, qual é o percentual de aproveitamento que o corretor tem. Vamos puxar um pouquinho essa pegada para entender um pouco mais. Além de eu entender qual é o percentual sobre atendimento, eu focaria em qual é o percentual de fechamento sobre o atendimento a partir da segunda visita. A primeira visita é a conquista que o corretor faz no cliente. Essa para o gestor, honestamente falando, não tem muito interesse. Por quê, Rosalvo? Veja, a maioria das imobiliárias que me contratam, obviamente ela precisa vender mais, obviamente ela precisa alugar mais. Geralmente, a imobiliária que ela não tem tanta carteira de locação, eu preciso aumentar as vendas para gerar recurso, para depois ampliar a carteira de locação. Maravilha. Começa por onde? Primeira coisa que eu tenho que ter o entendimento é, ok, qual é o volume de visitas que eu tenho de cada corretor com o cliente. Segundo passo, essa visita, essa demonstração é uma vez só? Ele teve uma segunda demonstração, o segundo imóvel que ele demonstrou? Então ele automaticamente com isso, eu vou ter uma melhor percepção se haverá um fechamento ou não. Então o que nós estamos dizendo até aí? Que cada controle que você faça pode ser, eu sempre digo o seguinte, vamos imaginar que você decidiu contratar um gerente de vendas. Ou vamos imaginar que você é um gerente de vendas recém-contratado. O que eu acredito que tem a grande valia é se você tem uma experiência de vendas passada ou não. Porque mercado imobiliário, muitas vezes, você vai aprender com isso. Você vai fazer cursos de documentação, você vai fazer cursos de procedimento em cartórios, esse tipo de situação, ou, por exemplo, em financiamento. Mas, quando você vai tocar a sua equipe, eu diria que 90% do teu sucesso, ele vai estar amarrado na implantação de processo. Por isso que eu defendo a tese de que é mais importante eu ter o processo implantado do que a qualidade do meu vendedor. Porque eu vou poder auxiliar ele na questão de como é que eu vou fechar mais negócios, mas eu, como gerente, eu tenho que mostrar para o meu corretor onde é que ele está errando. Então, se eu não tenho uma base desses relatórios, olha, fulano, você está demonstrando pouco imóvel. Então, o corretor ele acaba recebendo o lead. A grande maioria dos corretores comete o erro de tentar ter uma conversa no WhatsApp. Ele, não sei por qual razão, mas muitos corretores têm medo de usar o telefone. Muitos dizem que porque o cliente freia, porque o cliente não quer. Mas você contratou vendedores. Eu sempre gosto de dizer que se você vai vender por WhatsApp, você não precisa de vendedor, você precisa de escritor, porque você precisa escrever bem. Então, se o seu corretor é vendedor,
ele tem que fazer a transição desse lead, que ele veio de alguma ferramenta digital, na minha visão, para uma demonstração do imóvel. Então, ele pode trazer o cliente na imobiliária, se a tua imobiliária for bacana, para que ele conheça a imobiliária, para que ele conheça a estrutura. Então, olha lá, vamos voltar aonde a gente falou sobre a questão de eu vou ter um script. Então, eu posso tentar trazer o cliente da minha imobiliária, por qual razão? Eu tenho mais de 1.000 imóveis à disposição, eu tenho mais de 800 imóveis em oferta, então o meu objetivo é entender o que você está buscando, para daí eu começar a demonstrar imóveis para você. O corretor que ele tende a se encontrar com o cliente na frente do imóvel, o interior de São Paulo comete muito esse erro, principalmente na locação, eu diria que o corretor é quase como, não me leve a mal, não fique chateado, quase como um office boy. Ele marcou uma reunião com o cliente na frente do imóvel. O cliente só marcou com ele porque precisava que alguém abrisse esse imóvel para ele olhar. A influência do corretor vai ser muito pouca. Então eu entendo que se isso ocorrer, eu como corretor, eu preciso ganhar o cliente, trazer o cliente para mim, para daí sim eu começar a mostrar os imóveis para esse cliente. Então eu prefiro trabalhar com esse cliente trazendo na imobiliária, mostrando quantos imóveis eu tenho à disposição e aí sim começar a conquistar esse cliente pelo atendimento. Então, a partir do momento que eu tenho follow-up, que eu tenho treinamento, que eu consigo qualificar o lead, vai ser mais fácil para que você, gerente, possa tomar atitude. Então, maravilha! A tua automação de marketing, o teu processo de e-mail automático, o teu processo das campanhas da rede social vai acabar ficando mais fácil porque você já tem os controles. Você já tem uma filtragem desse lead, você já tem um processo, você já tem um sistema de atendimento em si. Então, maravilha. Não sei qual software você usa de automação, mas eu posso ter uma automação através do WhatsApp, posso ter automação através de e-mails. Muitas imobiliárias, há uns anos atrás, usaram muito o sistema do RD, acredito que você conheça. E muitas pararam de usar, porque na verdade começaram a comprar o RD Station porque, por exemplo, era moda, mas começaram a não perceber. Então essa automação é onde eu vou cadastrar o cliente, eu vou entender o que ele está buscando e eu vou começar a dar um atendimento. O sinal para o corretor de que está tudo caminhando bem, o sinal para o gerente que está tudo caminhando bem, é no mínimo 2 visitas, é no mínimo demonstrar 2 imóveis para esse cliente. Porque se esse cliente já viu de 1 a 3 imóveis, o corretor ganhou ele. Na minha opinião, vai ficar mais fácil de você partir para fechamento dele. A qualificação, quando você tem um formulário dessa qualificação desse lead, o que ele está buscando, que bairro que ele tem, só tomar bastante cuidado, porque não adianta eu pegar 1 ou 2 bairros. E hoje em dia a distância acabou. Hoje em dia, a não ser o trânsito, não existe mais distância. Então, às vezes eu estou com um bairro a 3 quilômetros de distância e esses 3 quilômetros é de uma maneira fácil dele se deslocar. Então, por que eu não posso ter um 3º ou 4º bairro? Aí você diz, Rosalvo, mas ele não quer morar longe do trabalho, ele quer o mais próximo possível. Eu concordo com você. Só que eu acho que você também concorda que nós estamos entrando no mundo onde ou eu pago mais caro pelo imóvel ou eu vou morar mais longe. Porque a tendência cada vez maior é do aumento do valor do imóvel e cada vez mais, principalmente o jovem, ele percebe que ele não está conseguindo comprar o imóvel. Então o desafio do corretor hoje é trazer uma solução para esse cliente para que ele possa sim comprar o primeiro imóvel dele. Mas ok, onde é que está a barreira? Se a barreira for a distância, eu vou mostrar para esse cliente que ele começa por aqui. Ele vai começar por esse imóvel, ele vai morar dessa vez um pouco mais longe e daqui 5, 6, 7, 8 anos, ele vai trocar por um mais perto. Ou, cada vez mais, o cliente vai demorar para comprar esse imóvel, vai ficar mais distante o sonho da casa própria e pior, muitas vezes o seu corretor vai se decepcionar com os atendimentos
e vai achar que ele não funciona. Mas ele não funciona mais pela métrica do que pelo talento dele, porque o corretor eu percebo que geralmente tem talento. Geralmente eles sabem fazer o processo de venda, geralmente eles são vendedores natos. Mas eu acho que o grande fator, o grande problema é a questão da métrica, de quantos clientes ele está visitando, de qual é o follow-up que ele está fazendo, de qual é o treinamento que ele está tendo de retorno nesse sentido. Dentro desse processo, se você puder ter uma gestão um pouco mais eficiente da sua propriedade, ou seja, o banco de dados de imóveis que você tem em oferta, eu diria que facilita a localização rápida desses imóveis aonde atenda a critério do cliente. O grande erro que eu acho da maioria dos gerentes, quando implantam uma campanha de captação, ou de angariação, ou de agenciamento, que tudo é a mesma coisa, dependendo da região do Brasil que você estiver me ouvindo, muitas vezes esse gerente vai colocar uma meta, mas simplesmente ele colocou uma meta de que, olha, corretor, você precisa captar 3 imóveis por semana. Segunda, terça, quarta e quinta, o corretor não captou nada. Sexta-feira ele precisa captar para que ele bata a meta. O que ele vai captar? Uma loja que não vende, ou seja, aquilo que está boiando, aquilo que está fácil. Ao mesmo tempo, a tua imobiliária, se você for olhar os teus dados das procuras, você começa a perceber que a maioria da procura dos imóveis são no bairro XYZ. Aí você vai ter a procura nesse bairro, a procura de imóvel nesse bairro, mas você vai perceber que você tem poucos imóveis à venda nesse bairro. E muitas vezes nenhum corretor quer fazer uma campanha de captação nesse bairro ou ir até esse bairro captar, e aonde você acaba não tendo a oferta que bata com o que o cliente está buscando. Então hoje o vender o imóvel, a não ser aquela imobiliária que ele já tem uma equipe grande de corretores, 2 ou 3 equipes, onde ele já está formatado nisso, ou aquela imobiliária que ela tem um processo já pronto de lançamento, onde ela tem construtoras, onde ela trabalha e lança, ela acaba tendo uma maneira mais fácil de fazer a oferta. Mas a grande maioria das imobiliárias, ela não sabe por onde começar, ela não tem por onde começar. Então eu diria para você, para começar a anotar aonde está vindo a procura desse imóvel, de que bairro está vindo. Eu já fiz muitos casos assim. Eu tive um caso de uma imobiliária que eu atendi no interior do Rio Grande do Sul, que ela tinha muito problema de venda, ela não conseguia alavancar a venda, era imobiliária pequena e ela não conseguia alavancar a venda. Mas o grande problema era qual? Aquilo que o cliente buscava era no bairro um pouco mais afastado, não era aquilo que ela tinha em oferta. Quando nós mudamos o processo de captação ou de angariação, onde a gente começou a fazer um trabalho nesses bairros específicos, a venda começou a fluir de uma maneira mais fácil. Qual a razão? Nós passamos a ofertar os imóveis que os clientes estavam buscando. O que é isso? É talento? Não. Isso é métrica, isso é controle, isso é você simplesmente implantar processos, tanto no que se refere à sua captação, à sua angariação, como no que se refere à maneira como eu recebo o cliente, a maneira de como eu vou coletar informações desse cliente e, obviamente, também dar feedback ao corretor. E feedback ao próprio cliente, de como é que o corretor atendeu esse cliente, quantos clientes ele está atendendo, que tipo de informação ele passou para o cliente, que tipo de informação ele deixou de passar para esse cliente. Então, a partir do momento que eu vou analisar e ajustar o trabalho com meus corretores, eu vou utilizar o feedback para ajustar e para melhorar esse processo. Eu sempre digo que eu tenho um método, quando eu faço a consultoria, de que eu chamo check-in, check-out. O que é check-in? Todo dia pela manhã, o gerente vai falar com os corretores um a um. O que você vai fazer hoje? Check-in. Eu vou em tal lugar, eu vou fazer isso, eu vou ligar para o cliente, ou seja lá o que for. E todo dia à tarde ele vai fazer o check-out, ou seja, ele vai perguntar o que o cara fez. Se eu tenho o que o cara iria fazer e o que o cara fez, em uma semana, ou seja, em 7 ou 8 dias,
O gerente passa a ter um controle e entender a situação que a sua equipe está fazendo. Senão, vai ser mais uma pessoa dentro da imobiliária que vai falar com o dono dizendo assim, poxa, não estamos vendendo. Esse não estamos vendendo, o dono já sabe. O dono já tem essa informação. Ele precisa saber, beleza, como é que ele muda isso. Então, não adianta para mim eu ter informação de que eu não estou vendendo e eu ter uma cobrança, uma preocupação com os corretores. Muita gente sabe que eu também faço o trabalho nos Estados Unidos, nós temos uma empresa lá. Um dos maiores problemas hoje de venda de corretores nos Estados Unidos é que não há um controle efetivo do corretor. Então, por culpa, na minha opinião, das mídias sociais, onde a imobiliária, em vez de investir no processo das mídias sociais, ela passou isso para o corretor. Ela deixou essa responsabilidade das mídias sociais na mão do corretor. Então, principalmente lá, o corretor ele começou, vamos chamar assim, a crescer mais que a imobiliária. Porque ele começou a perceber que o cliente vinha com informações para ele, que o cliente vinha dar informações a ele, e ele não tinha mais indicação da imobiliária em si. Pasme, muitas imobiliárias, talvez você não saiba disso, quanto você acha que estão pagando de comissão para um corretor, principalmente na Flórida? 100% da comissão. Aí você vai falar, mas como é que a imobiliária trabalha? Já existem imobiliárias, e não são poucas, onde essas imobiliárias elas passam a cobrar uma taxa para realizar o contrato. Tanto que Estados Unidos, na minha visão, ele tem um grave problema de fechamento de escritório de imobiliárias, onde eles entendem que o futuro de uma imobiliária será numa cafeteria. E eu sempre gosto de dizer que não. É que como a imobiliária começou a morrer socialmente, nas mídias sociais, ela não aparece mais. Quem aparece é o corretor. Quer um exemplo? Comece a seguir corretores de sucesso nos Estados Unidos. Comece a seguir donos de imobiliário nos Estados Unidos. Você vai ver que muitas dessas pessoas que têm as suas mídias sociais, que estão aparecendo ela está como um corretor de sucesso. Ela passa a atender você, ela passa a ser uma corretora, onde por trás dela tem a imobiliária que é dela mesma. E o Brasil vem cometendo esse mesmo erro. Então eu sempre digo o seguinte, se você quer crescer a sua imobiliária, se você quer formar de verdade um time, e se você quiser parar de ser escola de imóvel, ou seja, eu contrato o corretor, ensino ele a trabalhar, quando ele aprende eu perco ele. Eu contrato o corretor e ensino ele a trabalhar, quando ele aprende eu perco ele. Por qual razão? Porque eu não tenho procedimento, eu não tenho controle. Então o corretor, quando ele vai, se ele começa a avaliar e ele percebe que é mais fácil ele fazer o trabalho sozinho do que com a imobiliária, a tendência dele é virar corretor autônomo. Muitas imobiliárias estão sentindo isso aqui no Brasil, onde alguns corretores estão ou montando a sua imobiliária ou virando corretor autônomo. Por quê? Porque acabam não tendo um suporte e um controle. Em todas as pesquisas que eu faço, a maioria das pesquisas, quando você pergunta para o corretor o que falta a imobiliária fazer, 90% responde o seguinte, que deveria ter mais controle, que deveria cobrar mais. Porque eles também entendem que ele, como corretor, a imobiliária vai ter mais 5 ou 6 corretores, que não existe uma cobrança disso. Eu entendo que o corretor é autônomo, eu entendo que é uma profissão autônoma, mas eu sempre gosto de dizer que onde é que está aí o compromisso desse corretor com a imobiliária. E, na minha opinião, qual é o compromisso dessa imobiliária também com esse corretor? Então, muitas vezes, a ausência de treinamento, a ausência de um script padronizado, ele vai levar a uma comunicação confusa com o cliente. Esse cliente, cada vez mais, vai falar com 1, 2, 3, 4, 5 corretores. É capaz desse cliente comprar o mesmo imóvel que viu com você, mas comprar com outros corretores, porque simplesmente o seu corretor não preencheu, pasme, a ficha de visita.
Então hoje, eu acho que esse episódio, muita gente tem me pedido para falar um pouco de problema das vendas. E eu não entendo honestamente, por isso que esse episódio eu acho que ele é importante, porque eu não entendo como a queda de vendas esteja amarrada, que a queda de vendas esteja amarrada exclusivamente à qualidade do talento do corretor. Eu acho que o grande problema do fechamento das vendas hoje em dia é que ela precisa estar amarrada a mais uma implantação de processo, a entender quais são os caminhos de atendimento, de condução para a proposta e de condução para o fechamento. Eu faço isso há 30 anos, eu dou consultoria sim, obviamente de vendas, muitas imobiliárias acreditam que eu faço mais locação, mas é que o meu processo de consultoria, eu defendo a tese da prosperidade. Então é lógico que o que traz prosperidade a uma imobiliária é a locação. Mas para que eu alavanque a locação, eu preciso muitas vezes primeiro aumentar as vendas. Então é óbvio que a minha consultoria também ela envolve o processo da venda. Então, e o que eu vivo nesse sentido, e pasme, garanto para você que vai funcionar se você fizer isso, é você entender, em ter um pouco mais de preocupação em controle do processo de andamento disso até a proposta. Eu tenho certeza que dentro desse caminho você vai descobrir aonde está o problema, você vai descobrir qual é o processo que está atrapalhando a sua imobiliária no fechamento e vai conseguir corrigir isso, ok? Espero que eu tenha ajudado você, espero que eu tenha ajudado o seu time, espero que eu tenha ajudado o seu gestor. Acredito muito no processo da venda, mas eu acredito muito na implantação do processo na imobiliária, porque afinal de contas, a imobiliária hoje ela precisa ter um conceito, ela precisa ter a sua marca para que ela possa trazer sim mais resultado aos seus corretores. Ok? E a você que tem acompanhado o nosso podcast, passe informações para a gente. Tem muita gente pedindo para mim por e-mail, pode ser também no contato@rosalvobarreto.com.br, mas também você pode usar as mídias sociais. No @rosalvobarreto você pode mandar um direct para mim no Instagram, dizendo que tipo de assunto você gostaria de ouvir no meu podcast. Que tipo de pessoa você gostaria que eu entrevistasse no meu podcast, que trouxesse resultados à sua imobiliária. Maravilha? Volto aqui a agradecer os nossos patrocinadores, a Quintocred, a Superlógica, que nos acompanham nesse processo, que apostam no mercado imobiliário, que apostam na sua imobiliária. Ao final de contas, é por essa razão que eles investem no patrocínio desse tipo de programa, para que possa, obviamente, melhorar a sua imobiliária. Valeu! Super show! Até a próxima. Aguardo você no nosso próximo episódio.